Saudações rubro-negras! Meu nome é Edivan Júnior e este é o Flanálise de Flamengo 5, Corinthians 1. Solta a vinheta, editor! Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Viva do disco do céu! E antes de começar a falar dessa goleada maravilhosa, desse jogo maravilhoso, curte esse vídeo aí embaixo, comenta o que você achou deste jogo, do vídeo de hoje e compartilhe para que o canal possa crescer cada vez mais. E se você não é inscrito, faça esse favor, se inscreva. O jogo de ontem, ele teve um ponto fundamental que foi o fim, entre aspas, dessa maratona absurda que o Flamengo teve. O Flamengo só na última semana, o Flamengo teve 4 jogos num prazo de 8 dias. Ou seja, o Flamengo jogou um jogo a cada 2 dias em média. É um absurdo. É algo fora da realidade. E nestes 4 jogos, o Flamengo ganhou 3 e empatou 1. Saiu super vitorioso. Na verdade, nos últimos 9 jogos, desde aquela derrota de 5-0 para o Independiente del Valle, nos últimos 9 jogos, o Flamengo ganhou 7. 7 jogos e empatou 2. Empatou contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras com o Sub-20. E empatou na quinta-feira contra o Bragantino. Era o vice-líder, do vice-lanterna do campeonato. Mas o Flamengo estava com o time muitíssimo cansado, muitíssimo destroçado por lesões, cansaço, Covid, etc. São fatores muito primordiais, são fatores preponderantes para a má atuação do Flamengo na quinta-feira, no qual eu já comentei no vídeo passado. Ontem, no jogo contra o Corinthians, o Flamengo fechou uma maratona com chave de ouro, mas muito. Uma goleada de 5-1 aplicada sobre o Corinthians na casa deles, a maior goleada sofrida pelo Corinthians dentro da sua própria casa, dentro do Itaquerão. É um recorde, mais um recorde batido pelo Flamengo, e que o Flamengo jogou muito bem, muito bem. Sem Arrascaeta, sem Gabigol, sem Diego Alves, sem Rodrigo Caio. Então, o time do Flamengo ainda tem muito a evoluir. E antes de começar a análise em si, eu vou começar pelo chão, de fato, pelo gramado. Vocês perceberam a diferença que faz um gramado bom? Os jogadores do Flamengo estavam mais confiantes para passar a bola, tocavam mais a bola, davam mais enfiadas de bola, tentavam mais. Por quê? Porque o gramado ajuda. No Maracanã não. Você dá uma bola rasteira, a bola quica. O tempo que você demora para dominar a bola, para prever se ela vai quicar ou não, é o tempo que um zagueiro chega e você perde esse tempo de atuação para encontrar um adversário, para driblar um adversário. No campo do Corinthians, não. Favoreceu o Flamengo. O que semana que vem, que o Flamengo vai enfrentar o Inter num jogo extremamente importante, lá no Beira-Rio, também favorece o Flamengo. Por quê? Não vai ter torcida, então não tem aquela pressão do Beira-Rio. E o gramado do Beira-Rio vai favorecer o Flamengo. O gramado do Beira-Rio, para mim, só perde para o do Corinthians, do Itaquerão. Do Corinthians, para mim, disparado é o melhor do país. Depois vem o do Beira-Rio. O Flamengo vai jogar nesses dois e vocês vão ver de novo. Como o Inter é um time muito mais qualificado que o Corinthians, vai ser um jogo muito mais complicado. Embora o Flamengo jogará também melhor pelo gramado. Então, o gramado é fator preponderante para que o Flamengo, um time de posse de bola, um time de qualidade no meio-campo, possa efetuar o seu trabalho com prazer. O Flamengo tem por obrigação colocar um gramado de qualidade no Maracanã, não esse pasto que lá está. É obrigado a colocar um gramado de qualidade. Sobre o jogo em si, no primeiro tempo, nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, o Corinthians jogou um pouco melhor. Por quê? Porque subiu muito a marcação e dificultou um pouco a saída de bola do Flamengo. Mas como é de se esperar, times que não têm um treinamento físico adequado para aguentar segurar a marcação-pressão por muito tempo, tende a cansar. Depois dos 15 minutos, o Corinthians foi tirando o ritmo. Por quê? Porque vai cansando. Marcação-pressão cansa muito. Exige um condicionamento físico muito forte. O Corinthians não tem isso. Então, depois dos 15 minutos, o Flamengo foi tendo mais espaços. Fez o gol com o Pedro, corretamente anulado pelo VAR, a bola saiu na lateral, mas foi tendo mais espaços. Isso porque no primeiro tempo, o Flamengo não foi muito bem.
né? Na verdade, os dois times, o primeiro tempo ainda foi um pouco parado, mas o Flamengo, após os 15 minutos até o término do primeiro tempo, foi muito superior. Começou a ter mais espaços na troca de bola, na troca de passes, teve mais criações de jogadas, né? O Flamengo entrou com 4-2-3-1, com os quatro defensores, com a dupla de volantes, com o Gerson e o Thiago Maia. Para mim não tem que mudar, são os dois como titulares mesmo, deu muito certo, ambos craques de bola. O Flamengo entrou com o Bruno Henrique na esquerda, o Everton direito na direita, o Vitinho centralizado e o Pedro como centroavante. 4-2-3-1. Então o Vitinho centralizado, tendo disposição para jogar por ambos os lados, jogou muito bem. Detalhe, era esta forma como ele jogava na segunda passagem pelo CSKA Moscou, time a qual ele jogou muito bem e que valeu na época a contratação pelo Flamengo, os 10 milhões de euros. Então o Vitinho tem que jogar centralizado. Que o Domi tenha entendido isso na partida de ontem, e méritos para o próprio Domenech, que novamente jogou o Vitinho centralizado, que é a posição onde ele jogou muito bem no CSKA Moscou. O Vitinho é um ativo importantíssimo para o time do Flamengo. Eu espero de fato que ele deslanche cada vez mais. Como eu disse no primeiro tempo, o Flamengo foi tendo mais espaços, mas às vezes o Corinthians ainda conseguia fazer a marcação-pressão, alternativamente. Às vezes deixar o Flamengo jogar e às vezes marcar a pressão. Só que o Flamengo tem o Pedro. Sim, o Pedro. Como o Flamengo, às vezes, quando o Flamengo não conseguia sair jogando da defesa, o Flamengo lançava o Pedro. Não era chutão, não era um jogo, joga pra frente e vê se o centroavante domina. Não. Lança o Pedro, ele vai conseguir fazer o pivô. Se a bola bater e voltar, nós temos o Gerson e Arão com os 3 meio-campo pressionando para ganhar a segunda bola. Se o Pedro conseguir fazer o pivô, nós temos os 3 meias e os 2 volantes também para dar apoio. Quando o Flamengo dava o chutão, o meio-campo já amassava o Corinthians lá na frente para ganhar a segunda ou a terceira bola. E eram todas o Flamengo. Repare no primeiro gol do Flamengo que o Pedro faz o pivô, toca para o Felipe Luiz e aí toda a jogada se desenvolve no lado esquerdo, depois lançando para o Everton Ribeiro de cabeça abrir o placar para o Mengão. 1-0 no primeiro tempo, muitíssimo merecido para o Flamengo. E aí nós entramos no segundo tempo, onde a disparidade física, técnica e principalmente tática foi cada vez maior. O Flamengo começou no segundo tempo amassando o Corinthians. Foi algo sobrenatural. Forçando o Corinthians. Como eu disse, o Corinthians já não tinha mais força física para marcar pressionando. Então afrouxou muito a marcação. Para o time do Flamengo é mortal. Se você deixar Everton Ribeiro pensar, o Arrascaeta não estava no jogo, mas o Bruno Henrique pensar, o Vitinho, que jogou de meio, jogou muito bem, o Gerson e o Thiago Maia, deixarem eles pensarem, o jogo acabou. O Flamengo vai ter espaços, vai estar criando chances cada vez mais. No lance do segundo gol, uma jogadaça do Everton Ribeiro, ele teve espaço para dar um tapa por cima do Otero, uma linda jogada, cortou para o meio sem grandes dificuldades, tocou para o Vitinho com liberdade. O Vitinho ajeitou o corpo, ajeitou a bola e bateu. E só depois chegou a marcação. Mas aí já era tarde, a bola no cantinho, um chute muito bem feito, muito bem acertado pelo Vitinho. 2-0, Mengão. Como eu disse, o Flamengo não deixava o Corinthians respirar. Amassava. Pouco tempo depois, um cruzamento do Natan. Detalhe, antes da bola sair para escanteio, no qual saiu o gol de cabeça do Natan, a jogada se iniciou com ele lá na defesa, no tiro de meta. O Neneca tocou para o Natan, chegaram 2 jogadores do Corinthians pressionando. Ele foi para o canto, fingiu que ia dar um lançamento na ponta esquerda e tocou para o meio, o que abriu espaço, quebrou a linha de marcação do Corinthians, abrindo espaço para o Flamengo. Ele ganhou até a palmas do Gerson nesse lance. Para mim não tem discussão, é Natan e Rodrigo Caio a zaga do Flamengo, sem sombra de dúvidas. E o Natan foi premiado no final dessa jogada, no escanteio. Para mim, esse foi o único lance, o único gol que o Cássio falhou no jogo. Né? Ele deveria ter saído e pegado a bola, ficou em dúvida. Natan não tem nada a ver com isso. 3-0 Mengão, amassando cada vez mais. Após isso, nitidamente o Flamengo tirou um pouco o pé. Por quê? Porque 3-0 já o Corinthians não ameaçava mais. O Flamengo tentou segurar a partida para descansar durante as partidas. Por quê? Porque não tem tempo de descanso. Mas o Wagner Mancini, ainda acreditando no jogo, certo ele, não pode desistir jamais, ainda acreditando no jogo, entrou com 3
opções ofensivas e gerou efeito positivamente no ataque para o Corinthians, mas negativamente na defesa. Já já eu chego aí. O Corinthians melhorou ofensivamente, porque teve mais gente para criar. O Luan, por incrível que pareça, entrou bem no jogo, deu assistência no gol do Gil. Minutos antes do Gil cabecear a bola, no começo da partida, o Gustavo Henrique estava ganhando todas na área. Por quê? Porque ele é muito alto e tem um poder defensivo aéreo e ofensivo também muito bom. Mas ele acabou saindo, machucou o testículo, teve um trauma no testículo, por incrível que pareça, e acabou saindo. A partir do momento que o Gustavo Henrique sai, o Gil cresce no jogo ofensivamente contra o Flamengo. Por quê? Porque ele começa a ganhar todas as bolas. Isso é uma coisa que o Flamengo tem que melhorar muito, a defesa aérea. O Flamengo está sofrendo muitos gols de falta, muitos gols de bola parada. Por quê? Porque não tem tempo de treinamento. O Domenech não tem como arrumar isso ainda. Tem que ter um tempo para treinar para que o Domenech possa consertar essa situação. No primeiro lance, o Gil estava impedido, bem anulado pelo VAR. Minutos depois, numa falha do Neneca, a única falha dele no jogo, assim como foi a única falha do Cássio, Neneca saiu mal, o Gil não tem nada a ver com isso, descontou para o Corinthians. Após isso, o Corinthians começou a acreditar mais ainda no jogo, né? E isso pressionou um pouco o Flamengo, por quê? Porque se o Corinthians faz o 3-2, o jogo ia virar um pandemônio, o Corinthians ia massacrar até conseguir os 3-3. Quase, por muito pouco, não fez o 3-2 em dois lances incríveis do Neneca. Primeiro um chute do Casares no cantinho rasteiro forte, ele já estava fora da jogada, todo mundo parou, achando que o Casares estava impedido, e não estava. Ele buscou lá no cantinho. No lance seguinte, a bola sobrou para o Luan na entrada da área, ele bateu, a bola desviou, subiu. Dificílima defesa e o Neneca pegou. Apesar da falha no gol do Corinthians, mais uma partida estupenda do Neneca, que para mim como torcedor, ele dá uma confiança grotesca, gigantesca, e que é primordial para um goleiro passar essa segurança para a equipe e para os torcedores, coisas que o César não passa, muito menos o Thiago. Após esses 5, 6 minutos de domínio do Corinthians no segundo tempo, após o primeiro gol, o Flamengo equilibrou novamente a partida e, para matar de vez o resultado, fez o 4-1 com o gol do Bruno Henrique. Mais uma jogada bem trabalhada. E se você acha realmente que o Flamengo não é minimamente bem treinado, não é minimamente organizado, basta assistir os gols. Isso não é ocasionalidade, isso não é um time que joga porque os jogadores se organizaram. De forma nenhuma. É um time organizado que sabe o que quer e que tende a melhorar muito, muito. Infelizmente o Domi não pode dar treinamentos, mas se pudesse o Flamengo iria evoluir ainda mais. Uma jogada bem trabalhada, o Isla, excelente lateral direito. O Flamengo, como já disse isso vídeos atrás, o Flamengo repôs a saída do Rafinha em altíssimo estilo. O Isla não deve nada para o Rafinha. Muito bom, principalmente ofensivamente. O Isla é muito, mas é muito bom ofensivamente. Cruzou a bola, desviou no Pedro, matou todo mundo, sobrou no Bruno Henrique, só encostou para o gol. 4-1 Flamengo. Acabou com o jogo, matou o jogo. E para terminar de fechar o caixão, para fazer o 5, numa roubada de bola do Arão, numa saída de bola errada do Corinthians, o Arão roubou a bola, tocou para o Lincoln, que entrou bem no jogo, rolou para o Diego cortou 3 zagueiros num lance lindo. Lindo. Sobrou só tirou a bola do Cássio, colocou no cantinho, não tinha para onde errar. O Diego entrou bem no jogo, o Flamengo massacrou, amassou o Corinthians, foi uma grandíssima vitória do Flamengo, que mais uma vez mostra como o Flamengo saiu vitorioso diante de tantas adversidades. Surto de Covid, lesões, cansaço, desfalques. O Flamengo teve uma média de 8 desfalques nos últimos 10 jogos. É muito alto para um treinador que perde as suas principais peças. Então o Flamengo saiu vitoriosíssimo dessa maratona absurda. Agora é só manter isso para que o Flamengo continue mais forte ainda no Campeonato Brasileiro. Saudações, brunegros!